Muito bom dia, meus amigos. Deus abençoe a vida de cada um. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, o entendimento de cada um para entender e compreender a palavra de Deus. Veja bem, todos nós, para que venhamos dar frutos da vontade de Deus, temos que estar ligados a Ele. Temos que estar ligados ao propósito de Deus, para que nós venhamos dar frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de Deus. E quais são esses frutos? Qual é a vontade de Deus? São tantas perguntas que só podem ser resolvidas e respondidas através do Espírito Santo. Não tem como saber a vontade de Deus para a vida de cada um de nós sem então receber o Espírito de Deus. Porque só Ele vai nos dizer, vai nos revelar a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Então, sem essa busca, sem esse entendimento, ficamos à mercê das nossas vontades, à mercê dos nossos desejos. E então, não vivemos a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Então veja bem, o começo para que nós viemos então estar no caminho para ser limpos é da palavra. Somente a palavra ela pode nos limpar. Mas qual palavra? A palavra de Deus. Não é o conselho do homem, não é o conselho do amigo, mas sim a palavra de Deus. Somente ela pode trazer-nos um renovo, pode nos trazer uma mudança. E essa mudança que vai nos permitir amadurecer, essa mudança que vai nos permitir, então, a ter, de fato, o encontro com Deus. Quando a palavra é apresentada a cada um de nós. A palavra que dá vida. Então, o que limpa o homem é a palavra. O começo da purificação do homem é quando se ouve a palavra. E então começa todo um processo para que então a mudança venha de dentro para fora. A fé vem do ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Então, quando se ouve a palavra de Deus, se dá a fé. E o espírito da fé leva o homem a ter a verdadeira mudança, que é de receber o Espírito de Deus. É para isso que veio Jesus, para que nós venhamos estar nele e ele em nós. Veja bem, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, quando o ser humano não se encontra ligados a Jesus, a Deus, aos planos de Deus, automaticamente essa pessoa está ligada ao mundo, ligada aos prazeres do mundo, ligada aos prazeres da tua própria vontade, dos teus desejos. Vivendo uma vida que não de fato é uma vida, mas sim uma escravidão do pecado, escravidão de pessoas, de situações. A pessoa fica escrava do sistema do mundo. Então, a ligação dela a Deus não se encontra, porque ela ainda está presa, ainda está com fardos pesados sobre as costas. Então, automaticamente, aquele que não está ligado a Deus, a Jesus, ele está ligado ao mundo. Ligado numa vida errada, numa vida de prostituição, numa vida de drogas, numa vida de vícios, numa vida de mentiras, numa vida de engano. E isso se dá porque a palavra de Deus ainda não entrou de fato na vida da pessoa. Ela tem ouvido, mas não entrou. Ouve a palavra, mas não tem um entendimento para poder então buscar pôr em prática. Porque o que muda o ser humano é pôr em prática a palavra de Deus. Porque todos falam, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus liberta.
Mas e aí, meu amigo? Tem feito na sua vida? Tem feito de fato te curado? Tem de fato te libertado? Tem de fato te dado o Espírito Santo? Então a palavra de Deus ela foi feita para ser materializada, ser vivida em nossas vidas. Então é isso que traz a mudança, quando ela entra dentro de nós e habita, e assim dá frutos. Veja bem, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Mas fazer para quem? Para Deus. Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer a vontade de Deus, porque não sabemos qual o desejo de Deus para a nossa vida, qual é a nossa missão espiritual nessa terra. Porque Deus, Ele age em nossa vida com um propósito, com um objetivo, né? Com um objetivo, meu amigo. Então, quando você recebe o Espírito de Deus, então Deus já começa a agir na sua vida para cumprir a vontade dele. Mas primeiro, a pessoa tem que reconhecer que ele precisa de fato estar ligado a Cristo, estar ligado na vontade de Deus, que precisa de fato receber o Espírito de Deus, para que então venha viver uma vida submissa à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus. E assim guiado a toda a verdade no caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso tem que ter o reconhecimento. A pessoa tem que entender que ela de fato tem que estar ligada. Ela tem que querer se ligar a Jesus. Porque se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará. E os colhem e levam ao fogo ardente. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então Deus, o Senhor Jesus, está dando essa palavra, o próprio Jesus está dando essa palavra para nós, para todos que querem ser discípulos. Mas para ser discípulo de Deus, temos que então passar pelo processo de nos ligar, de querer nos ligar a Deus através do Espírito Santo. E assim fazer a vontade de Deus. E assim vamos ter sabedoria para pedir a Deus. E assim receberemos tudo o que pedimos. Porque seremos guiados pelo Espírito de Deus. Porque o que vamos pedir, de fato, é a vontade de Deus. E assim Ele cumpre em nossa vida. Então quando você não recebe o Espírito de Deus, você não sabe pedir, você não sabe orar, você não sabe se envolver com Deus, você não tem prazer de se envolver com Deus. Mas quando você busca de fato receber o Espírito de Deus em primeiro lugar, então tudo vos será acrescentado, tudo nos será acrescentado em nossa vida. Mas quando começamos primeiro a priorizar o espiritual, a priorizar a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando buscamos priorizar o Espírito de Deus, então estamos buscando nos ligar a Deus e a desligar do mundo, a desligar deste mundo já perdido, já condenado. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então é tudo, meu amigo. É tudo que nós pedir a Deus, nos será dado. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo ardente. Então aquele que não estiver em Deus, automaticamente está no mundo. E estando no mundo, é lançado fora. Já está condenado ao fogo eterno, ao inferno, porque não está em Cristo, mas sim vivendo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Então Deus ele nos dá a liberdade de escolher através do nosso livre-arbítrio, através da inteligência humana, porque a nossa inteligência ela é contra a nossa alma. E tudo que a nossa alma quer, meu amigo, é receber vida. E essa vida só
só é vida, de fato, ela só vem em nós. Nós só temos vida, de fato, quando recebemos o Espírito de Deus. Porque aí a gente recebe o próprio Deus dentro de nós para poder trilhar a verdade, trilhar um caminho conforme a vontade e o desejo dele. Muitas vezes você pergunta, para que eu vim neste mundo? Para sofrer, para isso, para aquilo? Ah, Deus não importa comigo. Ah, eu não sei o que eu vim fazer neste mundo. Meu amigo, o Espírito Santo é a resposta para o que você está procurando. Busque-o onde você estiver, num presídio, você que não aguenta mais sofrer, você que está no vício, que está no mundo da criminalidade, você que não aguenta mais a humilhação deste mundo, ser escravizado, pisado. Se desliga disso e queira se ligar a Deus. Se desconecta a este mundo e busca se conectar ao mundo de Deus, para que você venha ter uma vida leve, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de dignidade, mas uma vida de luta, mas de conquista, uma vida feliz, que somente o Espírito de Deus pode nos dar. Somente o Espírito de Deus, somente o Senhor Jesus pode nos dar quando estamos ligados a Ele. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, mas aquele que estiver, esse dá fruto. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então aquele que não está ligado em Deus não pode dar fruto de maneira nenhuma. Não pode dar frutos a Deus. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então só podemos fazer alguma coisa, meu amigo, para Deus, se realmente estivermos ligados a Ele. Porque assim seremos guiados pela vontade dEle e assim ajuntaremos tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem, nada consome, o ladrão não rouba e nem mina. Então se estivermos ligados a Deus, se buscarmos estar ligados ao Espírito Santo, queremos nos ligar a Deus de fato, então sim a vontade dele se cumpre em nossa vida. E tudo que nós pedimos nos será feito, porque assim Deus vê que é bom, porque é a vontade dele. Porque não seremos mais ligados pela nossa vontade, pelo nosso desejo, mas sim conduzidos pela vontade e o desejo de Deus. E é o que eu desejo para você, meu amigo. Que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Porque a vontade de Deus é boa e agradável. E o fardo de Deus é leve e suave. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.